Olá, crianças! Vocês estão preparados para a nossa aula da EBD? Então, bora para a nossa aula! Bom, vamos lá? Então vamos lá? Olha, hoje eu vou contar para vocês a história do Pedro e do Frederico. Bom, mas esse aí não é o Pedro, esse aí é o pai do Pedro. E o aniversário do Pedro estava se aproximando. Então o pai dele teve uma ideia ótima. E sem demorar, ele começou a colocar a ideia em prática. Ele tipo pegou assim um bom pedaço de madeira e de noite, quando Pedro estava dormindo, sabe? Ele pegou algumas ferramentas e começou a fazer uma coisa. O que será que ele está fazendo, hein, gente? E ele foi trabalhando assim. Toda noite ele fazia um pouquinho e até que no dia do aniversário do Pedro estava prontinho. E sabe o que ele estava fazendo? Uma coisa que o Pedro queria muito, era um peão. É, e ele estava ansioso para ver a reação do Pedro quando visse aquele peão. E sabe o que ele fez? Ele colocou o peão numa prateleira e depois ele foi se deitar. No dia seguinte, bem de manhã cedinho, Pedro se levantou igual ele levantava todo dia e foi pegar a sua caneca para tomar o seu leite. Qual não foi a surpresa do Pedro quando ele viu aquele peão lindo do lado da sua caneca? E ele quase não pôde conter um grito de alegria quando ele ouviu aquelas palavras mágicas do pai dele: "É seu". Nossa, ele tomou aquele leite e comeu aquele pão muito rápido e foi correndo para o quintal apertando assim com força aquele que era o seu primeiro brinquedo. Gente, aquele era sem dúvida um dia muito especial na vida do Pedro. Sabe, ele virou e revirou a mão assim, olhando para o presente, e ele falou assim: "Ai, eu vou colocar um nome em você. Eu vou colocar um nome. O nome do meu peão vai ser". Escrevam aí no chat, gente. Quem sabe? Quem sabe? O nome do meu peão vai ser Frederico. Eu vou na escola, assim, eu vou conseguir umas tintas bem legais, bem coloridas, bem bonitas, e eu vou pintar ele bem bonito. Você vai ser o peão mais bonito e com a cara mais alegre que já existiu, eu prometo. E você também vai ser o meu melhor amigo. Bom, naquela mesma tarde, o Frederico já estava totalmente transformado. Pedro pintou com uma carinha sorridente e até um chapeuzinho ele colocou. Olha que ficou lindo, gente. E aí, o que vocês acharam? Será que ficou muito bonito mesmo? Olha como Pedro se sentia feliz com seu novo amiguinho. O Pedro passava a maior parte do tempo brincando com o seu peão Frederico. E quando Pedro ia para a escola, sabe o que ele fazia? Ele colocava o Frederico dentro da mochila. Ai, ai, Pedro, não pode fazer isso não. Levar o brinquedo para a escola. Ah, tá. Tá bom. Mas ele brincava só na hora do recreio, crianças. E era difícil para ele ficar assim um tempinho sem brincar com o Frederico. Ele ficava esperando. Ai, tomara que chegue a hora do recreio, tomara que chegue a hora do recreio, né? Naquela época não tinha quarentena, né? Mal chegava em casa e o menino almoçava, fazia o dever de casa. É, ele fazia o dever de casa, porque o Pedro era um menino sensacional. E lá eles iam felizes brincar no quintal. Certo dia, o pai do Pedro, o João Paulo, não era esse Pedro não, nem esse João Paulo, ele foi promovido no trabalho. E aí ele ia poder se mudar para uma casa muito maior e muito mais bonita. Então ele disse para a família que eles iam se mudar. Aí o Pedro começou a imaginar com uma maior curiosidade: nossa, como deve ser a casa nova? Ai, será que vai ter um quintal grande para eu poder brincar com meu peão? Aí ele ficou muito alegre e ele ficava imaginando como ia ser aquele grande dia. E aí um amigo do pai do Pedro, ele se prontificou a levar aquela mudança naquele velho caminhão. Pedro estava muito feliz com Frederico, vendo
todos aqueles preparativos. Sabe, o Pedro nunca tinha viajado de caminhão e essa ia ser certamente uma grande aventura. E aí eles foram, né? Pedro estava tão alegre, tão entretido, vendo aquelas coisas novas, imaginando como seria a nova casa aqui. Ai, não. Para, que isso vai acontecer. Não, deixa, vou continuar a história, vou continuar a história. Bom, ele nem percebeu que quando num solavanco que o caminhão deu com o Frederico, ele foi jogado para longe do caminhão. Olha isso, gente. Ninguém notou que isso tinha acontecido. E sabe o que aconteceu? Eles continuaram a viagem, continuaram o caminho. E na estrada lá, cheia de poeira, bem para trás, com desespero, lá ficou o Frederico. Coitado do Frederico, caído no chão, todo arranhado. Ele ficou lá durante muitos dias, largado lá no chão. Sabe, veio o sol, veio a chuva e o Frederico ficava lá, largado. Cada dia ele ia ficando mais feio. A tinta agora estava toda desbotada. Ele estava agora coberto de poeira e de lama. Chegou um dia que, mesmo que se algum menino visse aquele peão, não ia notar ele de tão sujo que ele estava. E ninguém ia lembrar que o Frederico era um peão tão bonito. Mas, gente, e o Pedro? Ai, como será que o Pedro estava? Vocês conseguem imaginar como é que ele estava se sentindo? Nossa, será que vocês seriam capazes de imaginar como que ele ia se sentir? Ai, que tristeza, criança, que tristeza. Logo que eles chegaram na casa nova, Pedro procurou o peão. Ele pensou assim, deve estar perdido aqui com a mudança. Mas ele procurou em tudo quanto é lugar e ele chegou à conclusão que o seu maior amigo estava perdido, sabe? E aí ele passou a ser um menino muito, muito triste. Nem queria comer direito. E aí ele andava pela rua, ele passava todos os dias assim pelas redondezas, procurando sem parar o seu brinquedo tão querido, mas ele não encontrava. Aí o seu pai falou assim: Não, Pedro, fica tranquilo que eu vou fazer um peão novinho para você. Não, gente, mas ele não queria um peão novo. Ele queria o Frederico. Nenhum peão do mundo, por mais bonito que fosse, podia substituir o Frederico. E assim passou muito tempo, muito tempo. E numa segunda-feira, quando o Pedro chegou da escola, a sua mãe pediu para ele que ele fosse pegar lenha lá na rua, sabe? Pegar lenha para que ela pudesse colocar lá no fogão, porque antigamente o fogão só funcionava assim com madeira, né? Colocava madeira para queimar. Bom, a vovó de vocês pode contar melhor para vocês. E aí ele foi pegando aquelas madeiras e jogando lá no fogão, lá embaixo para pegar fogo. Foi jogando, jogando, jogando. De repente, quando ele olhou assim, lá no meio do fogo, epa, Pedro viu uma coisa que ele estava conhecendo. Não, sim, não, sim, sim, não! Era Frederico que estava ali dentro do fogo, mas ele estava pegando fogo. Ai, Pedro foi o mais rápido que ele pôde e enfiou a mão dentro do fogo, dentro das chamas, dentro da madeira pegando fogo e puxou Frederico para fora. Nossa, a mão do Pedro ficou toda machucada. Ficou muito doída, doía terrivelmente. Mas Pedro estava muito feliz. Ele conseguiu salvar o seu amigo. A mãe do Pedro veio correndo, gritando, gritando para socorrê-lo, mas ela viu que ele estava feliz. E logo depois de um tempo, olha como estava a mão do Pedro, toda enfaixada, toda enfaixada. Sabe, aqueles ferimentos, eles demoraram muitos dias para passar. Pedro, apesar de ainda estar com a mão toda enfaixada, toda ferida, ele agora já podia mover ela melhor. Então, assim, com grande habilidade, sabe o que que ele fez? Pegou uma faquinha assim e foi contornando o peão, tirando aquela tinta velha. Lógico, né, que o papai dele ajudou ele, né? E aí ele fez, sabe o quê?
deu uma nova vida para o Frederico. Olha, o Frederico agora estava novinho de novo. Ele pintou novamente, o Frederico caprichou e agora ele estava novinho, muito lindo, mais bonito até do que ele estava antes, sabe? Mas aquele machucado na mão do Pedro, aquelas faixas ainda tiveram que permanecer por muito tempo. E depois que ele tirou aquela faixa, quando ele olhou, tinha uma marca na mão, uma cicatriz. E quando ele olhava para aquela cicatriz, para aquela marca, e quando ele olhava assim, ele lembrava do amor tão grande que ele sentia pelo Frederico e fazia compreender o quanto custou ele ter salvo o Frederico. Sabe, eu estava pensando aqui, crianças, ah, por um instante, imagina assim, imagina se você fosse o Frederico, sabe? Se o Frederico fosse assim um menino ou uma menina assim como você se sentiria feliz pelo que Pedro fez? Se você fosse o Frederico? Mas você sabia que por amar muito a você e a mim, alguém teve suas mãos feridas? Mas muito mais feridas do que as mãos do Pedro. A Bíblia diz que o salário, o pagamento do pecado é a morte, sabe? Quando você mente, quando você briga, desobedece, diz nomes feios, você está pecando. E por isso nós não merecemos ficar perto de Deus. Merecemos a separação para sempre de Deus. Mas Deus, Ele te ama tanto, 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 que Ele mandou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para vir aqui na terra e morrer no nosso lugar. Sabe, grandes pregos atravessaram as mãos de Jesus quando ele foi pregado lá na cruz. Ele sofreu muito por você e por mim. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitou, ou seja, ele viveu de novo, ele está vivo. E agora ele está no céu junto com o Pai. E ele preparou uma casa maravilhosa para todos aqueles que o aceitaram como seu Salvador. Um dia, e não vai demorar muito, a Bíblia diz que Jesus virá para nos buscar, para nós vivermos para sempre com Ele, num lugar onde não há tristeza, não tem miséria, não tem coronavírus, nenhuma doença. E então, nós poderemos olhar para Jesus, olhar para as mãos dele e ver as cicatrizes que simbolizam o quanto ele nos amou. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que acredita nele não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe, aquelas mãos que nós vamos ver, elas foram feridas por causa de mim, por causa de você. Jesus pagou o castigo que nós merecíamos. Ele nunca fez nada de mal para ninguém. Ele merecia viver e recebeu a morte. Nós merecíamos morrer e através de Jesus nós recebemos a vida. E assim como Pedro deu a nova vida ao Frederico, se você aceitar o Senhor Jesus como Salvador, você vai receber dele também uma nova vida já aqui na terra. E as coisas erradas que você fez, ele não vai te lembrar mais, porque isso está escrito na palavra dele. O seu coração vai estar limpo de todo o pecado e você verdadeiramente vai ser feliz. Comigo essa oração. Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que meu pecado merece ser castigado. Eu acredito que Jesus morreu por mim, recebendo o castigo no meu lugar. Eu acredito que ele voltou a viver. Eu confio apenas em Jesus como meu Salvador.
Obrigado pelo perdão e pela vida eterna que tenho agora. Em nome de Jesus, amém. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. É hora de cantar, hein? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Não esconderei a minha luz, eu vou deixar brilhar. Não esconderei a minha luz, eu vou deixar brilhar. Não esconderei a minha luz, eu vou deixar brilhar. Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Aonde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Aonde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Aonde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Ninguém apagará, eu vou deixar brilhar. Ninguém apagará, eu vou deixar brilhar. Ninguém apagará, eu vou deixar brilhar. Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Tchau, crianças! Gostaram da nossa aula de hoje? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!